palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Dá uma conferida se tem alguém próximo de você que não tem Bíblia. Ofereça a Bíblia para ele, embora tenha o texto dos monitores, para que a gente possa junto ler a palavra do Senhor Jesus. Versículo inicial é o verso de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não termine nesse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Esse texto nós conhecemos, toda a igreja conhece, pelo menos quem leu uma vez a Bíblia já conhece. E esse texto ele nos fala de alguns valores. O primeiro deles é que a gente precisa valorizar os ensinamentos de Deus. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos aqui. Por quê? Porque não adianta ouvir, não adianta saber e não trazer valorização interna. Segunda coisa que a gente olha para esse texto e nos chama a atenção é que ter compaixão pelos outros é coisa que tem que ser muito natural da gente. Entre nós, os cristãos, o amor é a regra básica. Se a gente não tem compaixão por a causa, seja qual for, de alguém ferido, machucado, dilacerado, faz parte do cristianismo isso. Este homem do texto, o rico, você olha que a vida de Lázaro, na parábola que Jesus contou, era uma vida sofrida, uma vida de uma pessoa que alguns teólogos acreditam que talvez ele tenha até tido um órgão, a sua perna amputada, pelo estado de vida que ele vivia. E o texto pontua que as suas feridas do corpo eram abertas, e os cães passavam por ele até lambiam as suas feridas. Só que este rico, ele vê este homem quase todos os dias, se não todos os dias, à porta da sua casa. Este homem tinha festas, esse homem tinha banquetes, esse homem tinha condições de tanta coisa, mas ele nunca fez algo que pudesse ajudar a vida daquele homem. Aquele moço que aqui nós tratamos de rico, ele não era um homem humilde, nem tinha compaixão, e as suas virtudes não são descritas porque ele não tem. Mas os seus defeitos são descritos no texto. A Bíblia diz que ele era um homem
cujo qual vivia para si. Agora, olhe para o texto. Jesus está falando de um judeu. Ele não está falando de alguém distante, ele está falando de alguém que conhece a palavra, que conhece os ensinamentos, de tal forma que isso é confirmado, porque quando, naquela parábola, o rico percebe que ele está numa parte de tormento do Hades, ele diz assim, ele vê Abraão, na parábola ele diz, pai Abraão, ele conhece a história, ele conhece a Torá, ele conhece também os profetas, no sentido do texto, dos escritos desses homens. Porque ele chama Abraão pelo nome, ele diz pai Abraão. Alguém que não é judeu, alguém que não tem essa linhagem, não chamaria Abraão de pai. E obviamente que Jesus está se expressando dentro de um contexto para trazer o coração das pessoas para uma realidade de mudança de vida. E Jesus está dizendo que este homem mostrou que na sua vida, as escolhas que ele fez não foram escolhas de sabedoria, embora soubesse quem é Deus e conhecesse a lei. Quando se fala de Moisés, fala de lei. Quando se fala de lei, se lembra de Moisés. E os outros profetas que vieram após Moisés, os profetas maiores, os profetas menores, o texto traz esse entendimento. E nos mostra, querido, também, que a nossa colheita, nossa vida terrena termina com o último suspiro aqui. Mas depois dessa vida, ou nós vamos para o Senhor descansar e vamos viver a eternidade com o Senhor, ou a condenação eterna. É isso que o texto traz na sua síntese. Ele diz que após essa morte tem uma realidade. Então, quem vive pelo agora, quem vive somente o que ele gosta de viver, quem vive somente o que ele acha que é bom, o estilo de vida, o que ele pensa, pode estar distante daquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Ora, as pessoas são livres para escolherem o que elas querem viver, mas elas não são livres para colher aquilo que plantaram. Ou seja, uma vez que eu planto algo, eu não posso esperar outra coisa diferente daquilo que se plantou. E o texto vai nos mostrar que este rico, ele levou uma vida para ele. Não está chamando ele aqui de desonesto, não está colocando aqui um contexto de adultério, não está dizendo aqui que ele era um fornecedor de drogas. O texto está dizendo que ele era um homem que tinha posses, e que nas suas posses ele viveu para si. Era uma vida de luxo. E deixa eu te dizer, a riqueza não é pecado. Ser rico nunca foi pecado. Olha quantos homens nobres da Bíblia foram salvos. Abraão era um homem rico. O que está se colocando nesse texto, para a gente entender e chegar onde Deus quer, é que no caso daquele homem, a riqueza foi o combustível da sua vida. Ele viveu aquilo que ele achava que era o certo. O texto diz que este mesmo homem vivia com roupas boas, vivia num ambiente totalmente nobre, e ele era cercado de luxos. E a vida desse homem rico, esse judeu, ela era pautada em quê? Eu faço só o que eu quero. O meu dinheiro é o meu Deus. No caso deste homem, que a gente conhece aqui essa noite, como sendo esse judeu, esse homem rico, ele, mesmo conhecendo as Escrituras, a parábola diz que no mesmo instante, no mesmo dia, que morre primeiro o Lázaro, que tem nome, morre esse rico posteriormente. E já naquela parábola que Jesus descreve, começa a acontecer um diálogo, que é esta intenção de Jesus, para falar com as pessoas, para falar inclusive com um grupo de fariseus que estava ali perto. E é interessante que este homem, mesmo sabendo da Escritura, conhecendo a Torá, conhecendo os profetas, conheceu, mas não viveu. Por exemplo, Lázaro vivia machucado,
texto diz que ele tinha feridas abertas no corpo, e se sentava à porta da casa desse homem. Esse homem não se incomodava, ele não fazia nada de diferente, mas ele tinha dinheiro. Ele escolheu viver essa vida, embora ele soubesse que ele tinha que fazer. E Jesus reafirma, quando ele diz assim, manda, ele diz que Lázaro vá até a casa dos meus irmãos e fale com eles. O Senhor, na palavra e na parábola, diz que Abraão disse assim, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Então, o que Jesus está dizendo nessa parábola é que este homem conhecia, e a sua geração conhecia a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, e conhecia também os profetas maiores e menores que escreveram. Quando você lê no Velho Testamento os nomes dos profetas, tanto os grandes como os pequenos, esses homens conheceram, um judeu conhecia. No entanto, meus irmãos, este homem rico, ele tinha religião, ele levava o nome de uma religião, ele era um judeu, ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia a lei dos profetas, os profetas, mas ele não tinha dentro de si esta vivência, essa prática desta palavra. Então, como é que ele vivia? Como alguém religioso, como alguém que passava, que alguém que ia, mas que na sua vida mandava ele, na sua vida governava ele, não os princípios de Deus, não os valores de Deus. E é interessante porque para ir para o céu, a gente precisa se policiar, a gente precisa buscar o Senhor, mas para ir para o inferno é facinho demais. Para se perder nessa vida é muito fácil. O pastor C.S. Lewis escreveu uma certa vez dizendo o seguinte, que o caminho mais seguro para o inferno ele é gradual. Ele está dizendo, para ir para o inferno é um processo muito tranquilo e rápido, onde numa condição de gradualmente a pessoa não se dá conta, mas ele vai. Ele diz, primeiro, o caminho para o inferno ele é um declive. Declive é descida. Se fosse subida era mais difícil, sim ou não? Toda vez que você vai subir um morro, o pessoal aí que está desalinhado fica lá com a língua para fora. Mas para descer é tranquilo, vai que vai. Sim ou não? É fácil. Então o caminho para se perder a salvação, é um declive. Não precisa fazer muito esforço. Mas o caminho para a perdição também é suave. Não tem sacrifício. Não tem compromisso. O caminho para se perder, além de declive, é algo que a gente, se não tomar cuidado, vai descendo ladeira abaixo. Também é suave. Você não foi no culto hoje? Não estava afim. Semana que vem também não estava afim. E no outro dia também não estava afim. Tem lido a Bíblia? Não. Tem feito a obra, evangelizado alguém, pregado para alguém? Não. E assim vai passando um dia, um mês, 2 anos da vida. Recebemos talentos e dons. Não existe ninguém aqui dentro e no mundo que Deus não tenha dado talentos e dons. Todos temos. Mas o que eu estou fazendo com os meus dons e talentos? Estou vivendo para mim. Eu escolhi um estilo de vida. Independente do dom não ser meu, o talento não ser meu, eu resolvi ser assim. Eu resolvi curtir a vida. Meu dinheiro eu gasto tudo em roupas, em sapatos, em cabeleireiros, em som novo no carro. A cada 6 meses eu troco de aparelho telefônico, eu quero andar na moda, etc. É um estilo de vida. Mas escute, e o próximo, e o reino de Deus? Não, eu faço lá minhas contribuições pontuais, como se só dizimar e ofertar isso que interessasse. Vai vivendo uma vida sem norte. Sabe o que é viver sem norte? É quando você não sabe para onde você vai. Quem não sabe para onde vai, diz o provérbio, que qualquer caminho serve.
Então, quando eu não sei, ou eu não desejo me encontrar com Jesus, o caminho para o inferno é suave. De repente, uma propostazinha aqui, daqui a pouco uma bebidinha ali, daqui a pouco um cigarrinho ali, daqui a pouco um sexo fora do padrão do casamento, sai com uma, sai com outro, trai aqui, trai ali. Ah, isso é assim mesmo. Aliás, sexo fora do casamento, todo mundo pode. Pode quem não é. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia quem pertence ao nosso corpo. Se é do Espírito Santo ou não. Porque se tem pecado, de Deus não é. Mas eu vou permitindo. Então o caminho para o inferno é suave. E ele diz também que é macio debaixo dos nossos pés. Porque você está aqui essa noite, está te custando você enfrentar um pouquinho desse frio. A temperatura vai baixar ainda mais amanhã, parece que vai chegar a 6 graus de hoje ainda. Você deve ter trabalhado, alguns trabalharam durante o dia. Os crentes raiz que não estavam trabalhando hoje, estavam aqui comigo de oração. Hoje estava Pedro, Tiago e João, como de costume. Então, para você ou para alguns, é a segunda vez que vem. É lógico que você lavou, passou, cozinhou, passou roupa, cuidou das coisas. Uma série de coisas que você precisa fazer. Mas para se perder, irmão, para se perder é tão suave. É tão suave. Como eu tenho pregado aqui, o diabo não precisa investir na nossa vida com alguns tipos de pecado. Ele só precisa nos distrair. É só tirarmos Jesus do centro. Eu não vou mais, estou magoado, aquela história, e não sei o quê. O diabo só precisa nos distrair. Ele fala, com essa irmã aí, não pode tentar adultério com ela, porque ela não vai. Também não pode tentar suborno com ela, que ela não vai. Com esse aqui, não pode tentar isso, que ele não vai. O quê? Mas se ele ouvir, se ele se distrair, vamos criar uma distração para ele se aborrecer, para ela se aborrecer. É só isso que o diabo precisa. Por isso, o pastor C.S. Lewis diz que o caminho para se perder é macio debaixo dos pés. E também é sem curvas fechadas. Quer ver um exemplo? Quantos viciados que já existiram, que já cheiraram, fumaram maconha, cocaína, heroína e etc., que entraram no alcoolismo, quantos destas pessoas que receberam as mesmas propostas para te levar numa churrascaria? Numa churrascaria. Procure saber com essas pessoas. Falou, olha, eu resolvi, vou te levar numa casa italiana para comer uma porpeta maravilhosa, para você comer uma macarronada deliciosa. Não, isso não. Isso não. Por quê? Porque o caminho para a perdição é sem curvas fechadas. Cheira aí, bebe aqui, igreja, ceia. Não. O caminho para a perdição, ele não tem curvas fechadas. Porque se tiver, a gente fica atento. E também ele diz que é sem marcos e nem placas. Qual é a moda do momento? Deus é amor. Não, é verdade. Parece aquela serpente que falou lá no Gênesis também, né? E na verdade não parece, Deus é amor. Mas ele também é justiça. Ele também é um Deus de princípios, de valores. Então, olhando para o que ele disse, para ir para o inferno, não tem placa dizendo, você está indo para o inferno. Ei, você está se perdendo. Ei, eu estou te enganando. Não, é tranquilo. É só viver uma vida apática, fria. Uma vida sem propósito. Uma vida sem norte. Uma vida sem valores. E o texto diz que esse homem, quando morre, olha que interessante, ele é um homem que tem uma natureza muito difícil. Quando ele clama, ele faz, naquela parábola, ele faz o tipo de uma oração, ele clama pedindo por ele e pelos familiares. Olha para o texto, olha o egocentrismo aí. Ele diz assim, Senhor, mande que Lázaro vá à casa dos meus irmãos. Mas ele não fala, à casa dos meus vizinhos, à casa dos meus amigos. Ele está preocupado com ele, ou seja, ele quer uma chance para que ele saia daquela condição, que haja uma nova oportunidade, e ele também só está preocupado com os seus irmãos. Ou seja, ele não declara amor pelos pecadores. Ele não declara desejo de que outras pessoas sejam salvas. Mas a única vez que esse homem vai fazer uma oração
ele ainda vai por esse caminho. A gente vê que esse homem não está nem um pouco preocupado com os demais. Ele age na sua vida achando que o seu dinheiro é que pode determinar todas as coisas. Ele só fala assim: manda Lázaro, manda isso, manda que Lázaro pegue a ponta do dedo e molhe meus lábios para que refresque, manda Lázaro ir lá para que pregue para os meus irmãos. Veja como é o texto e como esse homem é na sua natureza. Ele conhece, irmãos, ele conhece a Bíblia, a Torá, a lei de Moisés, mas na sua morte, nem aí ele demonstra um arrependimento. Nem aí ele demonstra um gesto de que ele está arrependido da vida que ele levou. Ele fala como se Deus, na pessoa ali da parábola, Abraão falando, tivesse só na terra para ser salvo os irmãos dele. O coração desse homem é um coração incrédulo, é um coração que tem sobre ele e mais ninguém. Quem ele ama? Ele ama ele mesmo. Ele é por quem? Ele é por ele mesmo. Ele faz o que para os outros? Para os outros nada, só faz para ele. E o texto diz que este homem levou uma vida inteira incrédula. E quando ele teve a chance, ele ainda não acredita no Senhor. Ele ainda não muda os seus procedimentos. Olha que lá no Hades, apesar de ele estar sofrendo tormento, ele não mudou, ele continuou arrogante. O texto diz que Lázaro estava sentado à porta da sua casa. Os cães vinham lamber ferida. Irmão, pensa numa situação como essa. Alguém que passa numa situação como essa. Ele passava e tendo um monte de recursos, ele não se incomodou. E aí o texto que ele diz que ele levou uma vida inteira de arrogância. Quem que põe freio numa pessoa arrogante? Fala para mim. Quem que consegue falar com pessoas arrogantes, irmão? Você não consegue ser ouvido, porque elas têm para si, primeiro, você vai falar com ela, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo, não, mas e fulano também? Não, mas e ciclano também? Não, mas eu fiz isso nessa condição. É difícil falar com gente arrogante, é quase que impossível. Porque não há diálogo, não há como você conseguir trazer luz no meio dessa situação. Este homem, ele tinha esta personalidade. E sabe o que é interessante? É que ele está no Hades, mas ele não mudou. Eu vejo que às vezes algumas tragédias estão acontecendo na vida e algumas pessoas não conseguem ainda enxergar que ela precisa mudar. Ela acha que está tendo lucro, mas ela está tendo perda. Deus tinha outros planos, outros projetos, mas como Deus não pôde entrar na vida, como essa pessoa escolheu agradar a si mesma, ela vai viver aquilo que ela projetou. E esse texto vai nos falar que mesmo em vida, esse homem sequer estendeu um pão, um nada para esse homem chamado Lázaro. E agora ele morre, e o seu coração continua da mesma forma. E aí, interessante que o texto diz que ele escolheu na vida continuar esbaldando viver pelo seu prestígio e sua riqueza. Eu estava orando a Deus, pensando na ceia de hoje, e eu vi, buscando no Senhor, o Espírito ministrou-me ao coração. Olha que coisa, estilo de vida que esse homem vivia. Ele levava uma vida confortável e ele se sentia seguro. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse o dia da prestação de contas. Como se tudo que tivesse na vida era simplesmente por ele. Só que ele morre. E a parábola tem esse contexto que a gente nunca sabe quando vai ser o nosso dia. E talvez por não sabermos qual será o nosso dia, nós vamos deixando passar algumas oportunidades. Hoje é ceia do Senhor Jesus. Hoje é um momento especial do Senhor Jesus. Quando nós tocarmos no corpo e no sangue de Cristo Jesus, nós estamos fazendo aquilo que ele falou, em memória dele nós estamos celebrando. Mas sabe qual é o perigo de ceiar por ceiar? Talvez o mesmo perigo deste homem, que conhecendo
não fazia mais distinção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas ele também não fazia distinção que o estilo de vida que ele estava vivendo era uma vida fútil. Por que você acha que Jesus contou essa parábola para aqueles homens que estavam ali? Qual o objetivo de Jesus de falar isso ali? Ele está dizendo, olha, a vida passa, o tempo passa, e se você não tomar cuidado, você vai levar uma vida sem razão, sem sentido. E mais importante de tudo isso, você não viveu para a glória de Deus. Você não fez aquilo que tinha que fazer. Um exemplo clássico, irmãos. Todos nós sabemos que dirigir sem cinto de segurança é contravenção penal. Gera multa, pode nos dar um acidente, coisas terríveis. Mas quem assume viver assim, quem assume andar assim, não quer dizer que ele não sabia. Ele sabia, é o que ele quis. É o que ele correu, o risco que ele quis. Nós conhecemos a palavra. E aí eu estava pensando, nos dias de hoje, na oração, na meditação da palavra. No caso da igreja evangélica, é a Santa Ceia. No caso da igreja católica, é a hóstia. Em outras religiões, elas têm os seus momentos das suas comunhões, da comunhão que eles têm entre eles lá. Entre eles. O nosso é a ceia. A Santa Ceia salva? Salva? Não salva. Não ceiar porque está vivendo em pecado é certo? Também não é. Por isso Paulo escreve dizendo, examine-se o homem a si mesmo. E assim coma desse pão. Você é juiz de você mesmo. Quando a gente olha para esse texto, Abraão disse assim, eles têm Moisés e os profetas. Ele está dizendo, os teus irmãos sabem. Não precisa mandar gente que já morreu para ir lá. Porque se eles não acreditam em quem está vivo, vão acreditar em quem morreu e voltou. Ele está dizendo, aqueles homens, assim como você, conheceram a lei. Conheceram a autoridade dos escritos. Mas eles fizeram da vida o que eles queriam viver. O que eles desejavam fazer. Como eles queriam viver. Eles tinham a mensagem de Deus. Mas eles optaram por não viver esta palavra. Aí o Senhor fala, e isso ficou aqui na minha mente. Ele diz, ouça-os. Ouça-os. Eu não vou mandar ninguém voltar para avisá-los, porque eles têm a lei e têm os profetas. Olhando para hoje, irmãos, aonde está esta aplicação para nós hoje? Nós temos a palavra de Deus. Está aqui. Você tem. Melhor do que conduzi-la é trazê-la ao coração. Nossa igreja local, por exemplo, é conhecida como uma igreja que no ensino não deixa nada a desejar também. Porque se ensina, se fala. Tem escola dominical. Tivemos durante 27 anos, ou quase isso, culto de ensino. Temos reuniões. Tem os grupos. Conhecemos. Todo culto nosso tem pregação. Todo culto nosso tem palavra. Aos dias de hoje, a lei continua liberada. A palavra está liberada. E os profetas, os pastores, os homens de Deus, mulheres de Deus, estão pregando, estão anunciando o evangelho. Mas o que as pessoas fazem hoje? Talvez vivendo como aquele moço, aquele homem estava vivendo. Quer saber? É mês de julho, é mês de junho. Quer saber? Eu não estou muito afim. Olha, não tem nada a ver eu estar naquela festa. Não tem nada a ver eu me relacionar com quem não é da fé.
Não tem nada a ver de vez em quando eu sair com alguém e ter um sexo com ela. A gente só ficou. Mas a gente ainda mora, não tem nada a ver. Sabe, queridos, a gente vai levando um evangelho como se não houvesse amanhã. No caso desse homem aqui, irmãos, ele fez do seu dinheiro o seu ponto principal de vida. Embora ele conhecesse as Escrituras, ele fez com que o dinheiro que ele tinha fosse a base da sua vida. Jesus diz assim, quando ele pede, manda que Lázaro vai falar para meus irmãos, Jesus fala, não, eles têm lá os que estão pregando. Quando Jesus fala, a lei e os profetas, a sinagoga tem quem pregue, nos templos tem quem pregue. Sabe o que vai acontecer no dia do Senhor? O livro de Apocalipse diz assim, que naquele dia, todo joelho se dobrará. É o que diz o texto. Não diz os servos, os santos apenas vão se dobrar. Sabe como que vai ser? Todo joelho se dobrará. Não será de uma forma convidativa. Será de uma forma aonde o Rei dos Reis voltará para buscar o seu povo, aonde o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E crendo ou não crendo, vai ser assim, curve-se porque o Rei Jesus chegou. E muitas das vezes, o texto que Jesus fala como esse e outros tantos, ele diz, olha, tome cuidado. Olha, presta atenção. E aqui é uma das parábolas que nos traz ao coração, para a gente prestar atenção no que nós estamos fazendo. O rico, o texto diz que ele vivia exageradamente festivo, como se não houvesse amanhã. Deixar Deus de fora da nossa vida é traçar o próprio destino, irmãos. Tratar Deus como iFood, eu quero um lanche, eu quero algo, aí Senhor me dá, Senhor eu preciso. Não é assim, meus irmãos, não funciona. Este homem escolheu esse estilo de vida, e nós podemos escolher também o nosso estilo de vida. Mas falando em ceia, falando numa reunião especial, em salvação, olhamos para o nosso Brasil tão machucado, tão sofrido, tanta coisa que a gente vê. Meu irmão, a única esperança é Jesus Cristo. Se a gente não se firmar e viver com Ele, talvez você ou eu vamos viver as mesmas consequências de quem não crê. Mas quem crê em Jesus Cristo, descansa teu coração. O Senhor continuará cuidando de você. Aí está o pulo do gato, como diria alguém. É quando você faz da sua vida, dizendo assim, Senhor, a minha vida está aqui, cuida de mim, usa a minha vida. É quando nós pegamos o talento, o dom que Deus nos dá, e falamos, Senhor, é para a tua glória, é para o teu viver. E aí nós olhamos para esta história que o Senhor Jesus, Ele nos narra aqui. Ele disse que aquele homem escolheu o estilo de vida. E às vezes, algumas pessoas falam algumas frases que não são frases do Senhor. Porque Deus não manda as pessoas para o inferno. São as pessoas que vão por conta própria para o inferno. São as pessoas. E para quem você acha que era esse texto? Era para incrédulo? Era para judeu? Era para estranho? Era para quem conhecia. Era para quem deveria de estar vivendo. E o texto diz que o Senhor usa daquela parábola para chamar a atenção. Hoje, meus irmãos, você pode imaginar que, embora muitos já não creiam, muitos não dão a Deus a importância, muitos não fazem nada para ajudar, salvar alguém, pregar para alguém, se envolver com o reino. Embora muitos hoje distratem, ignorem os ensinos do Senhor, isso não vai mudar o fato de que o Senhor Jesus, Ele vai trazer aquele dia para todos nós. Eu estava pensando nesse texto e fiquei meditando como às vezes nós podemos estar ocupados demais com coisas dessa vida.
sem prestarmos atenção do que é importante. Isso é fácil, sim ou não? É fácil. Eu posso focar em algumas coisas na vida e que não são importantes. Eu posso focar em algumas coisas dessa vida e achar que aquilo é prioridade, mas eu estou achando porque eu quero achar. Porque, na verdade, irmãos, se nós agora, o último fôlego de vida nosso chegar aqui, o que é que nós vamos levar para sermos julgados pelo Senhor? Este homem da parábola, aqui o texto está dizendo, não é que o problema não era ele ser rico, mas ele é como ele viveu. E é isso que eu queria compartilhar com você. Preste atenção, meu irmão. Não é o que a gente pode fazer, que nem sempre é pecado, mas o que é que nós estamos fazendo com o conhecer esta palavra? Qual é o valor que nós estamos dando hoje para as pregações? Qual é o valor que nós estamos dando hoje para os ensinamentos de Deus? Esta semana, alguns homens que ocupam o cargo lá do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez debocharam da Bíblia. Mais uma vez eles fizeram comentários, sabe, daqueles bem jocosos, bem zombativos. Isso não vai mudar. Eles zombando das Escrituras, zombando de crente, de cristão, não vai mudar. Mas o que este texto nos fala para ceiarmos essa noite é que aquele homem fez da sua vida através do seu dinheiro, aquilo foi o seu objetivo de vida. Agora, escute, quantas mães que não idolatram os filhos e vive só por causa daquilo? Não aceita a palavra, segue pessoas do mundo que dão conselho, mas a palavra não segue. Quantos homens que idolatram o seu emprego, que idolatram o seu carro? Quantos que têm mais paixão, vibram quando o time dele de futebol ganha? Aí ele grita, ele pula, ele salta, mas no culto ele não tem uma expressão de adoração. Quantas pessoas permanecem com um determinado canal de televisão ligado na sua casa que é claramente diabólico e nocivo, mas está lá. Ela não entende porque que ela não tem mais força emocional. Por que não tem mais força espiritual? Por que a vida está travada, as coisas não acontecem? Mas é escolha, irmãos. É escolha de vida. As pessoas conhecem, mas não querem. O próprio Senhor diz na parábola, ele diz assim, eles têm a lei e os profetas. Nós não vamos ver Jesus ressuscitando alguém para mandar vir nos chamar a atenção e dizer, se acerta, Kleber. Reconcilie, Kleber. Pare com isso, Kleber. Sabe por quê, irmãos? Porque isso ele já deu. Já tem a palavra. O Espírito Santo usa, fala conosco. Mas o que nós fazemos? Ora, este homem, o texto diz que ele viveu uma vida esbanjando o seu dinheiro. Aí alguém pode pensar, mas eu não sou aquele homem, eu não tenho tanto dinheiro. Mas o que tu faz com a tua vida? Aonde o reino de Deus é prioridade? Aonde? Mais um pouco a gente não tem reunião de oração. Porque os crentes não querem mais orar. Mas sabe, sempre temos uma justificativa. Sempre temos uma prioridade. Sabemos ler. Temos as Escrituras. Pastor Edson Teixeira estava levando Bíblias para a Rússia e teve que passar pelo Paquistão. Foi encontrado Bíblias no carro com ele. Ele foi levado para a delegacia com aqueles policiais. A temperatura naquele dia era 28 graus negativo. Ele disse que durante o interrogatório ele teve vontade, ele orou e pediu para Deus fazer com que ele desmaiasse, porque ele não estava mais aguentando as dores no seu corpo, daquele frio que estava ali naquele ambiente. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro.
E ele contou alguns testemunhos do que é viver a causa do Evangelho. Ele contou para nós que, nesse mesmo país, os empregados de um senhor que tenha uma terra, que as pessoas morem naquela terra, eles têm direito, porque as pessoas são pobres e de castas inferiores, de pegar a filha de 9, 10, 11 anos e tomar para si como esposa. E tomar para si. E esses homens não medem nenhum tipo de escrúpulo. Eles podem imaginar o que eles fazem. E quando eles se cansam, eles pegam essas crianças e devolvem, jogam. E para aqueles pais, aquela criança não serve mais para estar no meio da família. Porque ela não serviu para ser esposa. Olha que coisa diabólica, maligna. Aí você fala, o que tem a ver? O evangelista Edson Teixeira, por exemplo, ele tem evangelizado e comprado algumas meninas que foram dadas como escravas sexuais. Ele tem andado, buscado recursos, fazendo obra para comprar e resgatar, tirar da escravidão. É pagar. Paga-se para tirar essas meninas de lá. Sabe o que eu vejo nesse texto, irmãos? É uma vivência de evangelho. É viver em prol da causa de Deus. Porque isso pode não nos tocar, porque não acontece com a nossa neta, não acontece com o nosso filho, mas acontece todos os dias aí fora. E como é que esse mundo vai ser alterado? Qual é a possibilidade? É na pregação do evangelho, é na oração, é no jejum, é no clamor. Mas o que esta lição nos mostra? Que quando a gente não sabe dosar o que Deus nos dá, a gente pode se prejudicar. Esse homem recebeu uma herança, recebeu um bem de Deus e passou a viver para ele mesmo. Evangelho que não traz mudança na nossa vida. Evangelho que não gera conversão em outras pessoas através de nós. Tem alguma coisa que não está bem e é conosco. Quando nós perdemos essa dosagem daquilo que Paulo escreve dizendo, eu posso fazer todas as coisas, porém nem todas me são lícitas. É isto que este texto nos mostra, que conhecer a palavra apenas não basta. É necessário que a gente viva a palavra. Quantas pessoas você conhece na vida que você pergunta para ela qual a sua religião? E ela vai dizer o nome de uma religião e vamos ficar aqui com a religião cristã. Aí você pergunta para ela, quanto tempo faz que você não vai numa reunião? Ela fala, olha, faz 1 ano e pouco, faz 2 anos e pouco. Eu fiz entrevistas com muita gente há muito tempo. Estava lá na ficha, qual a sua religião? Aí o camarada colocava assim, evangélico. Aí eu perguntava para ele, qual foi a mensagem do culto de domingo? Ele não sabia explicar. Qual é a data de aniversário da sua igreja? Também não sabia explicar. Quais os dias de culto da sua igreja? Também não sabia explicar. Falei, qual é a última Santa Ceia que você participou? Eles também não sabiam, mas traziam no peito um slogan disso. Esse texto nos traz esta noite uma grande advertência, que um dia vai chegar o fim da nossa jornada aqui nessa terra, meus irmãos. E nós precisamos prestar atenção com o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque o Senhor Jesus falou para aquela geração dizendo, eles têm a lei e os profetas, que os ouçam. Fala para mim uma forma hoje que você vê que está disponível para as pessoas conhecerem Jesus, principalmente aqui do Brasil. Fale um exemplo. Internet, rádio, programa de televisão. Quantas formas as pessoas têm para ouvirem Jesus? Aqui no nosso Brasil, isso é muito facilitado. Mas tem nações que isso é proibido. Não se pode ter igreja. Só se pode congregar em casa de família. Não pode colocar placa, nada disso. Por que eu estou dizendo isso para você essa noite? Porque às vezes o tempo vai passando. E sabe, irmãos, a gente vai se acomodando num sofá da vida, aonde o corpo já está moldado naquela prática,
naquele estilo, aonde eu só me levanto para ir ao banheiro, controle remoto, comer uma pipoca, comer alguma coisa, e a vida vai passando. E a vida vai passando. E Jesus está chamando a atenção, dizendo, este homem da parábola, o rico, perdeu a sua salvação, tendo os profetas e tendo a lei. E o que nós estamos fazendo hoje com a palavra que Deus nos libera? O que estamos fazendo com os profetas do presente século? Me permita usar esse termo. O que fazemos com os ensinamentos que Deus tem nos dado? Colocamos aqui na mente e saímos do culto, já não nos lembramos mais. Amanhã é outro dia. Não temos nenhum problema de participar de alguns ambientes. Não temos nenhum problema de fazermos alguma coisa. O que a gente deveria de se preocupar é que uma hora dessas pode ser que o Senhor me chame e eu não tenho o que apresentar para Ele. O Senhor disse aqui nessa palavra, através desta parábola, que este homem, ele não se preocupava com a sua própria vida. Ele agiu como se não houvesse amanhã. Uma vida sem ter Deus, irmãos, como prioridade, é uma vida sem sentido. Estar preocupado apenas com esse momento e não preocupado com o todo é sem sentido. Aquele homem, ele nos traz grandes lições, que às vezes nós nos preocupamos com o que os outros pensam, com o que os outros fazem, e vivemos às vezes até assim. Eu dou mais valor do que o meu vizinho vai falar de mim, do que o meu colega de faculdade vai falar de mim. Eu fico mais preocupado com o que eles podem dizer e eu não me preocupo se eu estou entristecendo o Espírito Santo. Eu não me preocupo se o Espírito Santo já está tantos dias e meses buscando uma chance de falar comigo. Eu já não me curvo mais, eu não choro mais, eu não sinto a presença, eu não tenho vontade mais de buscar o Senhor. Este homem também conheceu a lei e também conheceu os profetas. Mas o que ele fez com a chance que Deus deu para ele? No caso dele, foi o dinheiro. Ele baseou a sua vida naquilo. Às vezes nós concentramos energia ou no problema, ou numa causa, ou numa situação, e esquecemos que Deus tem grandes possibilidades de agir em nossa vida. De nada adianta a gente ter acesso às Escrituras, irmãos. De nada adianta a gente estar sentado aqui esta noite, participar da ceia, se a gente não levar Deus a sério na nossa vida. O texto, a oração que Jesus ensina, ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino. E todas as demais coisas, o que diz o texto? Vamos falar mais forte? E todas as demais coisas? Então deixa eu fechar isso aqui com você. Você acha que Deus não sabe das suas necessidades? Você acha que Deus não sabe das tuas dores? Quem acredita que Deus sabe das tuas dores? Mães que oram pelos seus filhos. Você acha que Deus não conhece a tua dor? Você acha que Deus não conhece a injustiça que se pratica contra você? Você acha que Deus não sabe daquilo que a gente precisa? Deus sabe. Deus sabe do que nós precisamos. Sabe qual a diferença do Lázaro e do rico? A diferença é que aquele rico, ele se preocupou com o agora, conhecendo a palavra, conhecendo as sinagogas, tendo possibilidades, ele deixou a vida passar. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, não basta, não é a questão de declarar, eu creio no Senhor. Não é só isso. É o quanto nós estamos dispostos a viver por esta palavra, a respirarmos essa palavra.
Deus conhece as suas dificuldades, os seus anseios, as suas dores, os seus limites e o que nós precisamos. A partir do momento em que nós deixamos nossa vida nas mãos do Senhor e vivemos para adorar o seu nome, para proclamar a sua bondade, proclamar a sua palavra, sem que a gente perceba, o Senhor já curou as nossas dores. O Senhor já cuidou do nosso futuro. Ele diz, não adianta você viver ansioso. Você não vai acrescentar 1 centímetro na sua vida. Ele ainda diz lá, olha para as aves dos céus. Elas não semeiam. Os lírios do campo, eles não tecem. E são belos. Este homem escolheu uma vida. E eu quero alinhar isso com você, porque eu sei que essa mensagem não agrada uma geração. Não faz diferença para alguma geração. Porque as pessoas estão mais preocupadas e querendo ouvir. Deus vai te dar, Deus pode fazer, Deus é não sei o quê. Mas de viver para a glória dele. Ah, pastor, viver para a glória não. As pessoas conhecem versículos de cor e salteado, mas não trazem para a sua vida a aplicação daquilo. Como se não houvesse amanhã. Mas o amanhã vai chegar, meus irmãos. E a gente não pode limitar a nossa vida com um rito de vir numa noite como essa, pegar um cálice, pegar o pão e nada mais a gente faz, vive, respira para o Senhor. Aquele homem recebeu a seguinte palavra de Jesus através da parábola, falando pela voz de Abraão. Eles têm a lei e os profetas. Sabe o que eu posso ouvir naquele dia? Senhor, mas e aí? Ele falou, Kleber, você não, filho. Você tinha acesso à minha palavra, você pregava a minha palavra, você ouvia a minha palavra, você ia em seminário, você ia em conferência, você ouvia. Você não viveu isso porque você não quis viver. Você quis viver o seu estilo de vida. Você nunca se preocupou com quem passava fome, com quem estava doente. Você nunca se preocupou, Kleber. Você nunca se preocupou com o que o meu reino está vivendo. Mas eu te dei casa, eu te dei carro, eu te dei roupas, eu te dei condições, mas você viveu de que maneira, Kleber? Você viveu para você. Então você tinha acesso à lei, você até pregava. Você teve acesso aos profetas, você estava entre eles, mas você não viveu. Antes da gente ceiar hoje, meus irmãos, eu queria que você refletisse muito sobre: e se o amanhã chegar mais rápido que a gente pensa? Como nós temos vivido para Deus? Porque sabemos que este cálice e este pão não salva e não muda a vida de ninguém. Ele é símbolo de quem é lavado e remido. Ele é símbolo, nós anunciamos a volta do Senhor. Mas o que nós fazemos em relação à palavra que temos hoje, amanhã, palavra de quarta, palavra de domingo passado, está sendo ministrada. Ei, aqui escuta. Aqui escuta. Quem passa aqui, agora há pouco passou um carro ali, parou e ficou escutando um pouco a gente pregar aqui. As pessoas escutam a palavra pelas redes sociais, pela televisão, pelo rádio. Então não pode se dizer que não tem acesso. As igrejas estão de porta aberta. Você está aqui, mas não é o fato de estar aqui apenas. É o como nós estamos vivendo para Deus. Aquele homem nada fez de diferente, nem para dar esmola para aquele homem fez. Nem para dar alimentos para o Lázaro ele deu. Mas ele tocou a vida. Esse é o perigo, irmãos. Quando a gente pega algumas coisas e põe na cabeça, achando que o nosso estilo de vida é o que está certo. A gente se preocupa com o que os amigos falam, com o que os amigos pensam. A gente se preocupa com tanta coisa. Mas a gente não se preocupa se o Espírito Santo está triste. Se ele está falando comigo ou não falando comigo mais. Se ele se agrada ou não do que eu estou vivendo. Mas o amanhã pode chegar. E eu queria que você e eu, nós não ouvíssemos do Senhor Jesus
algo do tipo: vocês sabiam, mas eu não conheço você. Aliás, eu te via, mas na intimidade a gente não se relacionava. Aquele homem ouviu de Abraão dizendo: não tem como, há um abismo daí para cá e de lá para cá. Ao contrário, o que a gente pode fazer hoje é pegar essa palavra e dizer: meu Deus, você sabe quantas guerras o mundo está tendo agora? Sabe quantas guerras está tendo agora? E tem uma outra para estourar aqui na América do Sul por esses dias. Tem uma para estourar. Já está praticamente certo. E não estou falando de Brasil, não. Você sabe quantas pessoas passam fome no mundo? Sabe quantas pragas tem aí? Peste, tanta coisa. A gente não pode brincar de ser crente, entendeu, irmão? A gente não pode entrar na igreja e ficar com cara de morto, se comportar como morto, servindo a um Deus vivo. Nós não vivemos por aquilo que nós enxergamos, nós vivemos por fé. Deus ainda continua operando milagre, Ele continua salvando, Ele continua. Não deixa a sua vida passar, meu irmão. É muito fácil me juntar num lugar onde tem 3, 4, 5 mil, porque ali no meio da multidão, mas faça a diferença onde você está. Junte-se, some, ore, jejue, faça a diferença. Ah, pastor, mas eu tenho 60 anos. Que conversa é essa, irmão? Que saudosismo é esse? Ah, porque na minha época você está vivo, você não morreu. Você está vivo, Deus está investindo em você ainda. Deus está investindo em você. Que a gente pense nisto. Porque às vezes a gente vem para uma ceia. Pega o pão, pega o cálice e está tudo lindo e maravilhoso. Mas na verdade, eu estou fazendo como em alguns lugares. Eu vou lá, pego, ponho na boca e vou para casa e vida que segue. E eu não faço uma autoanálise do que eu estou vivendo. Eu não faço uma autoanálise das Escrituras. Você sabia que tem gente que é crente há 20 anos e nunca leu a Bíblia uma vez na vida? Sabendo ler? Nunca leu. Sabia? Olha, eu estava fazendo um apanhado outro dia. Eu tenho gente que nunca veio numa consagração em todos esses anos. Escola bíblica dominical, esquece, irmão, esquece, porque eu tenho outras, está tudo bem, só que nós estamos sendo todo dia invadido por umas questões aí fora. O Senhor olhou para aquele homem e o parábola diz: eles têm a lei, eles têm os profetas, que os ouçam. Ninguém vai poder, desta igreja aqui, a nossa, agora estou falando da local, essa aqui, se tem uma coisa que nós investimos é na pregação da palavra, no ensino. Ninguém vai poder dizer: eu não sabia. Sabia sim, é que você não quis ir naquela reunião. Quantos encontros de mulheres tem? Quantos encontros de obreiro nós já fizemos aqui? Quantos encontros ministeriais? Quantas reuniões, quantas lives? Nem na pandemia nós nos cansamos, mas estávamos todo dia aqui. Sabe qual é o objetivo? Eles têm a lei e têm os profetas. A gente não quer que isso fique ouvindo isso sem que a gente tenha vivido. Viva para a glória de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Irmãos, nenhum culto é igual, você já sabe disso. Salte, celebre, dance, declare a sua alegria servir um Deus verdadeiro. Deixa que Deus mude a sua história. Mas a começar de você, dê um passo para Jesus definitivo, sem olhar para trás. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Glória ao Senhor Jesus.